Bom dia, bom dia, bom dia. Façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Hoje é domingo, dia 16 de julho, o ano é 2023. Então sejam todos bem-vindos para mais uma live de sabedoria, de riqueza e vida plena. E vida plena é isto. Foi isto que Deus criou para todos nós. Então sejam todos bem-vindos para mais uma live e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 24 do livro de Jó. Então, para você que procura melhorar a sua fé, procura aumentar a sua fé, saber por que determinadas coisas acontecem na sua vida, aconselho você a fazer a leitura do livro de Jó. O livro de Jó é um livro de fé, de fidelidade, de superação, resiliência, a prova do amor de um homem para com Deus. Então Jó era muito leal, muito fiel, muito temeroso de Deus. Jó era temeroso. Jó seguia todos os passos de Deus, seguia o caminho de Deus, seguia os mandamentos de Deus. Então Jó sempre foi muito leal e justo com Deus. Porém, determinadas coisas, determinados acontecimentos promoveram a desgraça, a humilhação, a miséria e a doença de Jó. Mas Jó sempre seguiu ali, fiel, leal e temeroso a Deus, e amando e louvando a Deus. Então Jó nunca amaldiçoou, Jó nunca renegou a Deus. Jó continuou firme e forte na sua caminhada. Então hoje vamos fazer a leitura do capítulo 24. Então, para você que não tem acompanhado aí o nosso trabalho aqui é ler, fazer a leitura e também comentar, capítulo por capítulo, livro por livro, todos os livros e todos os capítulos da Bíblia, também todos os versículos da Bíblia. Então, já fizemos a leitura de Provérbios, já fizemos a leitura de Eclesiastes, dois livros que foram escritos pelo rei Salomão, e agora estamos fazendo a leitura do livro de Jó. Então, os dois primeiros livros, o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, tratam muito de sabedoria, tratam muito de riqueza, de prosperidade. Já o livro de Jó, ele trata muito de fé, da resiliência, da superação de um homem que foi provado em todos os sentidos, né? Mas ele mesmo assim continuou leal, continuou obedecendo, continuou leal e fiel a Deus. Então, para isso, nós utilizamos aqui a nossa ferramenta de trabalho, que é a nossa Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo. E se você acredita nisso ou não, não tem problema algum. Para nós não tem problema algum, pois não estamos aqui para discutir esse tipo de assunto, para discutir a fé, a religião de ninguém. O que nós estamos aqui, o nosso trabalho aqui é levar motivação, é levar a palavra de Deus de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira simples, comum, num linguajar que todos possam entender. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro de fácil compreensão. Ao contrário, é um livro até muito difícil de se entender. E apesar de ser o livro mais vendido e mais lido, que se tem notícia, né? A Bíblia não é de fácil entendimento. Ela é um livro até complexo. Então, o nosso trabalho aqui é levar de maneira simples, de maneira comum, esta linguagem, né, para você, para todos vocês. Então, hoje vamos fazer a leitura
do capítulo 24 do livro de Jó. Então, como eu já falei, é um livro que fala de fé, de resiliência, fala do amor do homem para com Deus. Perfeito? Então vamos fazer a leitura aqui do capítulo 24 hoje. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, de fazer seu comentário, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal. Se inscreva no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, é de graça, não tem trabalho nenhum. Você não vai precisar mover montanhas para fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. Então basta você apertar um pequeno botão aí de inscrever-se. Inscreva-se aqui no nosso canal, não paga nada. Então, como eu já disse, vamos utilizar aqui para o nosso trabalho a nossa ferramenta, que é a nossa Bíblia Sagrada, a palavra do Deus vivo. Se você acredita nisso ou não, tudo bem, não tem problema nenhum para nós. Não estamos aqui para discutir, para debater a religião ou a fé de ninguém. E para nós a Bíblia é muito mais do que um livro sagrado, um livro que fala de Deus, do seu Filho, do amor do Pai por um filho e do amor do Filho por toda a humanidade. A Bíblia nada mais é também, para nós também é um manual da vida, é um manual de instruções para a sua vida. Por que eu falo isso? Imagine você comprar um equipamento eletrônico e este equipamento vem... Esse equipamento é super poderoso, vem com diversas funções, vem com muitos recursos e ele vem também com o seu manual de instruções. Porém, você não se dá ao trabalho de ler o manual de instruções deste equipamento eletrônico. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai usar este equipamento em sua plenitude. Você vai usar pouquíssimos recursos deste equipamento. Por quê? Porque você não leu o manual de instruções daquele equipamento. Não leu o manual de como utilizar aquele equipamento. A mesma coisa é a nossa vida. A mesma coisa é nós. Todos nós viemos, com ilimitados poderes, ilimitadas funções, com ilimitados recursos. Nós temos recursos ilimitados. O ser humano, ele é a imagem e a semelhança de Deus. Então ele tem todos os poderes de Deus. Então ele pode usufruir de tudo, pois Deus criou tudo para ele. Deus criou tudo para ele, está lá. Está lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, diz assim. E você, ou seja, quando Deus criou o homem, ele disse, e você dominará sobre todos os animais dos mares, sobre todos os animais dos ares, sobre todos os animais da terra, sobre todos os animais rastejantes e sobre toda a terra. Então, o que significa isso? Que você tem poderes. Você é ilimitado, você é reinante. Apenas você, por não ler o seu manual de instrução, você nunca se deu ao trabalho de ler o manual de instruções. Então, ou quando vai ler, quando você se interessa por isso, você põe este poder na mão de outras pessoas, é outra pessoa que vai ler por você e vai passar para você o entendimento dela, que é um entendimento totalmente errado. Então, se dê ao trabalho de ler o manual de instruções da sua vida, pois a Bíblia é o livro da vida. Tudo que você possa pensar, tudo aquilo que você possa imaginar, tudo aquilo que você possa querer, está contido aqui. Se está faltando paz na sua vida, aqui fala de paz. Se está faltando saúde na sua vida, aqui fala de saúde. Se está faltando alegria, aqui fala de alegria. Se está faltando dinheiro, recursos financeiros, aqui também fala de recursos financeiros. Se está faltando amor, aqui fala de amor. Então, tudo que você possa imaginar, tudo que você possa querer, como você deve proceder para que você tenha uma vida alegre, saudável, plena, rica, próspera, com tudo que é de bom que Deus fez para você, você encontra na Bíblia, no seu manual de instruções, ou seja, no livro da vida, nossa Bíblia Sagrada. Agora, se você acredita nisso ou não, é como eu já te falei, não estamos aqui para discutir isto, não estamos aqui para debater isso, talvez seja apenas uma perda de tempo para nós e para você que não acredita em nada disso.
É só questão de ignorância. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a nossa leitura. Capítulo 24, como já disse aqui nosso trabalho não tem um roteiro, não tem nada pré-estabelecido, é o que vem aqui na nossa mente, é o que Deus nos informa aqui sobre o que vamos ler aqui. Deus passa todo o conhecimento, toda a sabedoria aqui numa linha direta aqui de comunicação. Então aqui não tem nada roteirado, não tem nenhum roteiro, não tem nada pré-estabelecido. Nós abrimos aqui a Bíblia no capítulo que vamos ler e comentar, e vamos ler esse capítulo, vamos ler versículo por versículo e comentar aquilo que vem na nossa cabeça, aquela informação que vem naquele momento. Então muitas vezes estamos certos, muitas vezes estamos errados, tudo bem, vai do entendimento de cada um, mas tudo que nós queremos passar aqui é uma palavra do bem, uma palavra do bem. Não queremos aqui usar a Bíblia para difundir maldade, difundir coisa ruim para ninguém. Muito pelo contrário. O que nós queremos aqui é difundir o bem. É trabalhar para Deus, para ajudar as pessoas. E se o nosso trabalho puder penetrar no coração de alguém, se chegar no coração de alguém, na cabeça de alguém, puder ajudar, nossas palavras puder ajudar pelo menos uma pessoa desse mundão aí, a gente já vai estar muito bem agradecido. Então vamos lá, capítulo 24, versículo 1, ou seja, continua aqui a conversa entre Jó e seus três amigos. Três amigos que Deus enviou para Jó para poder fazer companhia para Jó, ajudar Jó, conversar com Jó. Então, Jó está respondendo aqui ao seu amigo Elifaz, o Temanita. Elifaz, o Temanita, fez uma série de questionamentos para Jó, porque que Jó estava passando por toda aquela dificuldade, porque Jó estava passando por toda aquela tormenta. Então no capítulo 23 aqui, Jó começou a responder ao Elifaz, né, e no capítulo 24 continua essa série de respostas. Então vamos lá, versículo 1, capítulo 24, versículo 1. Porque vendo que os tempos não se escondem do Todo-Poderoso, os que o conhecem não veem os seus dias. Então, o tempo não se esconde do Todo-Poderoso, o tempo não se esconde, não tem como você esconder o tempo de Deus. Os que o conhecem não o veem todos os dias. Todos os dias, não existe tempo para Deus. Deus é infinito. Né? Deus está no passado, no presente e no futuro, coisa que você não pode estar, não tem como você estar. Deus está, Deus já conhece o seu, Deus conhece o seu passado, conhece o seu presente e com certeza já conhece o seu futuro, mas você não. Você não. Por isso que você tem que pautar a sua vida no hoje. Você só pode viver o hoje. Você não pode viver o ontem, muito menos o amanhã. Tem como você reviver o que já aconteceu? Tem como. O que já aconteceu, já aconteceu. Tem muita gente que sofre de depressão, de angústia e toda esta questão. Por quê? Porque vivem das coisas boas ou das coisas ruins do passado. As pessoas vivem, por isso tem depressão. Porque as pessoas vivem das coisas boas ou das coisas ruins do passado. Então aquelas coisas ruins que aconteceram no passado da pessoa, e até hoje ela murmura, ela remói esta coisa, ou a coisa boa que a pessoa quer voltar a viver, porque ela teve uma vida gloriosa, né? Como Jó teve uma vida gloriosa no passado, né? Então ele quer voltar àquilo, ele não aceita que ele está passando por essa angústia, por esse sofrimento, por essa dor. Poxa, o que eu fiz para estar passando por isso? Eu sempre fui um servo muito leal, muito fiel a Deus. Então, poxa, por que eu estou passando por isso, né? Então tem muita gente que vive no passado, da glória do passado ou do sofrimento do passado, porque perdeu um ente querido, perdeu um filho amado, perdeu a esposa, perdeu o marido, perdeu o pai, perdeu a mãe, sei lá. As desgraças que aconteceram no passado da pessoa, e a pessoa remói isso no dia de hoje. Então isso é angústia. E também sofre pela ansiedade, pela pressão,
do futuro, que a pessoa quer ter um futuro assim, um futuro assado, e ela não deixa a vida dela acontecer no presente. Então Deus vive em todos os tempos, passado, presente e futuro. Já você não, você só pode viver no presente. Se você fizer o seu dia de hoje ruim, o dia de amanhã não vai ser bom. Entenda. Se você vive o dia de hoje ruim, o dia de amanhã não vai ser bom. Só vai ser bom o dia de amanhã a partir do momento que você viver o dia de hoje bom. Se o dia de hoje você viver bem, muito bem, o dia de amanhã vai ser bom. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Agora, se você está vivendo um dia ruim hoje, contando que amanhã o seu dia vai melhorar, não existe isso. Você nem sabe se vai viver amanhã, porra. Você tem que viver o hoje, somente o hoje. Não dá para viver o dia de amanhã de jeito nenhum. Então é aquela questão, se você está plantando tristeza, sofrimento, dor, angústia, hoje, o que você vai colher amanhã? Mais tristeza, mais sofrimento, mais dor. É assim que funciona, então você tem que viver o hoje. Porra, tu nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Então porque você tem que contar com o dia de amanhã. Planejar a vida é uma coisa, agora viver é outra. Você tem que viver bem hoje, porque aí tudo que você planeja hoje, tudo que você plantar hoje, você vai colher melhor ainda amanhã. Plantou alegria hoje, alegria amanhã. Plantou tristeza hoje, tristeza amanhã. O universo vai se... O universo vai dar um jeito para que isso aconteça na sua vida. Não é problema teu, é problema dele. Ele criou isso. Deus criou isso, uai. É assim. A gente tem que ficar perguntando de onde vem, para onde vai. Ele criou, ele prometeu, então ele tem que dar. É uma lei dele, ele não é mentiroso. Ele cumpre com a lei dele. Vamos lá, versículo 2. Alguns movem as divisas, eles violentamente levam os rebanhos e os apacenta. Alguns movem as divisas, eles violentamente levam os rebanhos e os apacenta. Versículo 3. Levam o jumento do órfão, tomam o boi da viúva em penhor. Então imagine a pessoa que está, né, roubando um órfão, roubando uma viúva. Como é que pode? Uma pessoa que está tomando o que é do outro se dá bem. Não tem lógica, não tem fundamento. Então leve sua vida na simplicidade, mas nunca tire o que é do outro. O que é do outro é do outro. Dê a César o que é de César, deixe César se virar. O que mais existe hoje são as pessoas preocupadas com a vida dos outros, as pessoas querendo resolver a vida do outro, querendo dizer o que o outro está fazendo de errado, mas ela mesma não se preocupa com o que ela está fazendo de errado. A partir do momento que você diz que o outro está errado, meu amigo, o problema não está no outro. Você já está errado nisso. A pessoa sábia não vive apontando erro alheio, erro dos outros. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O sábio jamais vai dizer que sabe das coisas. O sábio jamais vai entrar nesse tipo de contenda, de debate, porque é algo que não leva a nada. Não adianta você ficar apontando erros alheios se você não consegue corrigir nem os seus. Versículo 4. Eles desviam os necessitados do caminho, e os pobres da terra juntos se escondem. Então, eles desviam os necessitados do caminho, ou seja, eles tiram as pessoas do caminho correto. Então é aquele tal daquele amigo que vem para você, poxa, vamos beber hoje. Um exemplo. Vamos encher a cara hoje. Então a pessoa está ali tentando seguir o seu caminho. Aí vem um bendito do amigo e desvia a pessoa do caminho. Eu vou até contar um caso de um funcionário meu, de um colaborador meu. Ele já é um
uma pessoa adulta, né? Já uma pessoa adulta. E ele tinha um filho. E este filho, pô, um menino trabalhador, um menino inteligente, um menino bem resolvido, mas gostava de balada, balada. E começou a entrar no mundo do álcool, beber. E o cara se viciou em álcool. E teve até que fazer tratamento. De depressão e tudo mais. E ficou por 2 anos afastado do álcool, fazendo tratamento, todas essas coisas. Uma tia conseguiu uma vaga para ele, para fazer um tratamento em um hospital bem renomado aqui de São Paulo. E o cara, durante 2 anos e meio, pô, ficou de boa, se afastou do álcool, arrumou um bom emprego, um bom trabalho, entendeu? Mais de 2 anos, cerca de 3 anos, trabalhando nesse lugar, se afastou totalmente dos amigos, do álcool, todas essas coisas, isso e aquilo. E aí o que acontece? Um belo dia, os velhos amigos que ainda viviam na balada voltaram a se aproximar dele. E aí, conversa vai, vamos para a festa aqui, vamos para a festa ali, ele relutante se afastando, ele continuando no caminho dele. Relutante se afastando, continuando no caminho dele. E os amigos lá, praticamente todo final de semana, ô, vamos para cá, vamos para lá, vamos no barzinho aqui, vamos no barzinho ali. E aí até que um dia ele resolveu ir. E aí foi a primeira vez, não bebeu. Foi a segunda vez, não bebeu. Foi a terceira vez, tomou um golinho. Foi a quarta vez, a quinta vez. Batata. É o que fala aqui esse versículo. Batata, o que aconteceu? Voltou ao vício, voltou ao álcool. Já estava totalmente liberto do álcool, da depressão que tinha ocorrido na vida dele, do sofrimento que ele tinha. Ele já estava totalmente liberto, já estava no caminho certinho. Mas aí os velhos amigos vêm, se aproximam, pá. O que acontece? O que aconteceu? Tirou a própria vida. Então o que diz aqui são aquelas benditas pessoas que vêm, né, para te levar de novo para o buraco. Você escapou do buraco, mas aí vem um bendito de um amigo da onça, e te leva novamente para o buraco. Levou o rapaz para o buraco. O rapaz foi lá e tirou a própria vida. Então, versículo 4, né? Eles desviam os necessitados do caminho, e os pobres da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos selvagens, versículo 5 agora. Eis que, como jumentos selvagens no deserto, saem ao trabalho, levantando cedo por uma presa. O deserto produz comida para eles e para seus filhos. Versículo 6. Cada um deles colhe seu milho no campo e coletam a vinha do perverso. Então os pobres, é o pobre que está trabalhando para o perverso, né? Ou seja, ele vai ali colher a vinha do perverso, o homem pobre. Versículo 6. Eles fazem com que o nu se aloje sem roupa, para que eles não tenham coberta no frio. Eles fazem com que o nu se aloje sem roupa, para que eles não tenham coberta no frio. Versículo 8. Eles são molhados pelas chuvas dos montes e abraçam a rocha por necessitarem de abrigo. Então eles abraçam a rocha por necessitarem de abrigo. Versículo 9. Arrancam o órfão do seio e tomam um penhor do pobre. Então aqui está descrevendo como é que é o perverso, né? O perverso, ele não se importa de tirar de ninguém, ele é tão pecador que ele descumpre o maior mandamento de todos, que é proteger, cuidar das viúvas e dos órfãos. É a maior dádiva que você pode ter. É a maior riqueza que você pode ter, você poder cuidar de uma viúva e de um órfão. Na verdade, de uma mãe e de um filho. Esta é a principal função
do provedor, do pai. Do pai é o quê? É cuidar da mãe e do filho. Esta é a principal função do provedor, do pai. Então imagina aquele pai que abandona mãe e filho. Este cara, ele é um amaldiçoado, ele vai sofrer as consequências disso. Você não deve, não pode de maneira nenhuma abandonar, principalmente seus filhos. Você não pode deixar os filhos aí largados. Não pode sair por aí fazendo um monte de filho e deixar seu filho largado aí a boa sorte, não. Sua vida não vai prosperar, você não tem como prosperar com esse tipo de atitude. Não tem como. Isto lhe vai ser cobrado. De todo jeito, isso vai ser cobrado de você. Você vai passar por angústia, por sofrimento, por dor, que é um sinal extremo de escassez, de fraqueza humana, de estupidez. É você abandonar seu filho, sua esposa. Nunca faça isso. Versículo 10. Não fazem com que ele saia nu, sem roupa, e toma o feixe do faminto. Então obriga o pobre a sair sem nada. E ainda toma o feixe, ainda toma o que ele tem. Versículo 11. Espreme azeite dentro das casas daqueles homens. Pisam nos seus lagares e padecem de sede. Espreme azeite dentro das casas daqueles homens. Pisam nos seus lagares e padecem de sede. Versículo 12. Homens gemem de fora da cidade, e a alma dos feridos clama, ainda assim, Deus não lhes imputa a loucura. Então ele está dizendo aqui, Jó está dizendo que mesmo com toda essa perversidade, mesmo com toda essa maldade, mesmo com todas essas coisas ruins que os perversos praticam, Deus não imputa loucura nestes homens. Mas este é o pensamento de Jó, é o que Jó acha. Pois é aquela questão, você sempre vai achar que o outro lá está fazendo maldade, que você está corretinho, você está certinho. E você nunca vai saber como é que é a vida da outra pessoa, como aquela outra pessoa nunca vai saber como é que é a sua vida. E de repente você querer condenar, julgar uma pessoa que no seu ponto de vista está fazendo mal, está cometendo maldade, o maior problema está em você, não na outra pessoa. Porque o que se diz é aquilo, você veio para ser reinante, para dominar, para controlar. Então, a partir do momento que você não é nada disso, você não é reinante, você não é dominante, você não é governante na sua própria vida, você vai querer mexer na vida do outro, vai querer controlar a vida do outro, vai querer julgar, criticar o que a outra pessoa está fazendo. Mas tudo isso é coisa sua. O problema está em você, não está na outra pessoa. A outra pessoa não tem nada a ver com isso. Ela está fazendo a vida dela lá. E no caminho dela vai ter as pedras, vai ter os espinhos, vai ter as flores, vai ter a luz, vai ter a iluminação. Tudo está em você. Você não tem que ficar preocupado com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer. Se preocupe com sua vida, pois você só vai evoluir a partir do momento que você cuidar da sua própria vida. Cuide da sua vida. Não foi dito por Jesus, Jesus não disse, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então deixe que a outra pessoa viva a vida dela. Quando Pedro indagou sobre Jesus, nós temos 5.000 pessoas, 5.000 homens estão nos seguindo, estão nos acompanhando. Vamos fazer um exército, vamos criar um exército e batalhar contra os romanos, afugentar os romanos de nossas terras. Jesus foi bem claro com Pedro. Pedro, eu não vim aqui para lutar contra ninguém, não vim aqui para falar mal de ninguém, não vim aqui para criticar, para condenar ninguém. Eu vim aqui para trazer a palavra, do meu pai, porque o que você acha que vai trazer mais provento? Você fazer mais guerra ou você levar uma palavra de pacificação? O que vai trazer mais provento? Porque que o mundo é
esta pobreza, esta miséria, essa violência, cheio de guerras, de morte e tudo mais. É o ser humano que quer colocar o ego dele sobre o ego do outro. É uma briga de egos, é uma luta de egos. Então vamos lá, continuando aqui. Homens, versículo 12, homens gemem. Não, versículo 12 já foi. Versículo 13, eles saem daqueles que se rebelam contra a luz. Eles não conhecem seus caminhos e não permanecem nas suas veredas. Então eles saem daqueles que se rebelam contra a luz. Então, a pessoa que está se rebelando contra os mandamentos de Deus, contra os princípios de Deus, e deseja viver na maldade, e deseja viver na violência, tudo bem, sem problema nenhum, é um direito dela. Agora, ela não vai ter um bom caminho. Ela não vai ter um bom destino. Ela não vai ter coisas boas na vida dela. Não se preocupe, isso não depende de você. Isto não depende de você. Deixa que tudo no universo caminham para a harmonia, caminham para a riqueza. Tudo é um processo de evolução. As pessoas estão evoluindo. As pessoas estão evoluindo no caminho, na sua jornada. Na sua jornada. Hoje, por exemplo, eu tenho um comércio em uma região aqui de São Paulo, na Zona Leste, onde, quando eu fui abrir este comércio, há 20 anos atrás, naquela região, muitos amigos vieram para me dizer, olha, não vá para aquele lugar, que aquele lugar ali é um lugar só de violência, de morte, de assalto, de tudo que é ruim, isso e aquilo, aquilo. E na verdade era. E antes de eu ir para lá era pior ainda. Mas eu estou lá há mais de 20 anos. Nunca fui assaltado na minha vida. Nunca fui assaltado na minha vida. Ah, mas não tem violência lá? Tem, infinitamente menor do que era há 20 anos atrás. Infinitamente melhor. Porque as pessoas do bem vão chegando, vão chegando, vão chegando. E as pessoas do mal vão saindo, vão saindo, vão saindo. É natural. É a coisa mais natural do mundo. Você vivia na barbárie. Você antes vivia na barbárie. E hoje as pessoas vão quê? Vão se harmonizando. O bem vai se comunicando, vai se comunicando. Porque é uma coisa lógica. Não tem como uma pessoa que vive praticando mal, plantando mal, uma hora o mal não sobrevive sobre ela. É o que diz aqui. Por exemplo, é o que diz aqui Jó. De tanto que ele temia, o medo dele sobreveio sobre ele. O que ele mais temia, o que eu mais temia, como ele fala, o que eu mais temia me sobreveio. Então o que vai acontecendo é exatamente isso. O bem vai chegando, a barbárie vai saindo. A barbárie vai saindo. Não tem como o mal vencer. Não tem como o mal vencer. É uma luta perdida. Satanás já perdeu essa guerra há muito tempo, só que ele resiste, ele não sabe disso. Ele ainda vive na ilusão de que ele vai ganhar esta guerra, mas não tem como. Versículo 14. O homicida que se levanta com a luz mata o pobre e o necessitado, e a noite é como um ladrão. Então o homicida que se levanta com a luz mata o pobre e o necessitado. Mata o pobre e o necessitado, e a noite é como um ladrão. Então o homicida, ele vai fazer mal ao pobre. E os homicidas só fazem mal aos pobres, né? Versículo 15. Também o olho do adúltero espera pelo crepúsculo, dizendo, nenhum olho me verá, e disfarça a sua face. Então aqui o homicida, né, que se levanta com a luz, mata o pobre e o necessitado, e a noite é como um ladrão. Então, qual vai ser o fim do homicida? Qual vai ser o fim do ladrão? Todos nós já sabemos.
Versículo 16: No escuro eles cavam até as casas que eles haviam marcado para si durante o dia. Eles não conhecem a luz. Então eles cavam, eles planejam contra as pessoas boas, praticam o mal. Mas o destino deles é um só. O destino deles é um só. Uma coisa é certa, o homem bom vai morrer, o homem ruim também vai morrer. A questão é que o homem bom ele vai prevalecer por mais tempo. Ele vai prevalecer por mais tempo. Já o homem ruim, ele vai ser cortado da terra, não tem como. Versículo 17: Porque amanhã é para eles assim como a sombra da morte. Se alguém os reconhecer, eles terão os terrores da sombra da morte. Porque amanhã é para eles assim como a sombra da morte. Então, para estas pessoas, o que resta é a sombra da morte. É claro que todos nós vamos morrer um dia, com certeza. Nós temos um limite de tempo aqui na Terra. Já foi dado esse limite de tempo aqui. É 1.051.000 horas. É 1.051.000 horas. Então, conforme você vai fazendo o bem, você vai prevalecendo. Conforme você vai fazendo o mal, seu tempo vai se esgotando. E às vezes, muitas vezes, de uma maneira ou de outra, seu tempo vai se esgotar e é esgotado de imediato, instantaneamente. Então é muito diferente, é muito complicado, é muito difícil você ver uma pessoa do mal se dando verdadeiramente bem. Digo verdadeiramente bem. Porque uma coisa é eu achar que a pessoa está bem, outra coisa é a pessoa estar bem incondicionalmente. Você está bem incondicionalmente? Será que uma pessoa que faz o mal está bem incondicionalmente? Se você que acha que faz o bem já não vive tão bem, já não vive bem incondicionalmente, imagina uma pessoa que vive de praticar o mal. Então para ela o que resta? A sombra da morte. Versículo 18: Ele é rápido como as águas, sua porção é amaldiçoada na terra, ele não contempla o caminho das vinhas. Então a pessoa má, sua porção é amaldiçoada na terra. Ele é amaldiçoado. Ele é amaldiçoado na terra. Então não pense que uma pessoa do mal vive em paz, não, pois não vive. Se você quer realmente ter vida plena, você tem que ter paz de espírito, paz espiritual. Quem é que tem paz espiritual nesta terra? Viventes nesta terra, quem é que tem paz espiritual? Quem é aquele que pode dizer que é tão íntegro ao ponto de ter paz espiritual? Que a partir do momento que você tem paz espiritual, você tem tudo. A partir do momento que você chegou no degrau da sua espiritualidade, você tem tudo. Você tem uma linha direta com o Todo-Poderoso, com Deus, com o Divino, com o Universo, seja lá o nome que você queira dar. Você tem paz espiritual, você tem tudo, você tem linha direta com o Criador. Você se torna um co-criador. Você está criando juntamente com Ele. Quem é que cria tudo? Ele. E quem é o co-criador? Você. Então, a partir do momento que você tem paz espiritual, você tem tudo com Deus. Então, como é que uma pessoa do mal, uma pessoa perversa, um ladrão, um bandido, um assassino, um terrorista, seja lá o que for, até esses presidentes loucos aí que vivem criando guerras, esses povos aí malditos que vivem criando guerra, que não é para defender paz, não é para defender liberdade, não é para defender a vida de ninguém, muito pelo contrário, é para tirar. Como é que essas pessoas podem dizer que vivem em paz? Não vivem. Então como é que um ladrão, um bandido, um assassino tem paz? Ele não tem. Então como é que ele tem uma linha direta? Como é que Deus está com essa pessoa, defendendo essa pessoa? Não está. Essa pessoa vai ter que sofrer as consequências de seus atos, de suas atitudes. Não tem jeito. Não tem lógica, não existe isso. Deus não é meia palavra, não existe meia palavra, meio negócio. Você não faz negócio com Deus. Você não vai lá e dá dízimo, dá isso, dá aquilo. Dá oferta, dá penitência, faz o sacrifício e você vai se livrar dos seus pecados. Não, mentira, não vai.
Não vai jamais. Você tem que pagar o preço. Todos nós temos que pagar o preço dos nossos atos. E é o que está aqui em Jó. Ele está pagando o preço. Como é que ele pode dizer, Jó, dizer que é perfeito, que é sagrado, que é homem de Deus? Quem? Quem pode dizer isso? Se você estiver dizendo isso, se você estiver falando isso, você já está errado. Como você pode dizer que você é uma pessoa sagrada, uma pessoa divina? Então, quando você planta limão, você vai colher limão, seja lá quando for, daqui a 10 anos, 20, 30, 50 anos, está lá registrado, você vai colher. Você vai colher o limãozinho, não tem jeito. Versículo 19: a seca e o calor consomem as águas da neve, assim também o túmulo consumirá aqueles que tiverem pecado. Aqueles que tiverem feito maldades, bom, o túmulo vai consumir, você vai para o túmulo de qualquer jeito. Você fez o bem, vai para o túmulo. Você fez o mal, vai para o túmulo. Isso é inconteste, ninguém vive eternamente. O que vive eternamente é o espírito sim, mas a sua matéria não, a sua matéria se acaba. Se acaba cedo ou tarde. Você tem um tempo útil aqui na Terra. Depois você vai embora. Tem jeito. Fazendo bem ou fazendo o mal, você vai embora. A única coisa é que quando você, e o que é dito no livro de Provérbios, a sabedoria, fazer o bem, estar em comunhão espiritual com Deus, você tendo paz espiritual, vai aumentar seus dias de vida. Não é que vai aumentar, você não vai viver mais do que o limite, mas vai manter o seu tempo de vida. Já quem faz o mal vai perder tempo de vida. Fez o bem, manteve. Fez o mal, perdeu. Boa alimentação, manteve. Má alimentação, perdeu. Atividade física, manteve. Falta atividade física, perdeu. Ajudou, manteve. Atrapalhou, perdeu. Simples assim. Versículo 20: o útero se esquecerá dele, os vermes se alimentarão dele docemente. Ele não será mais lembrado, e a maldade se quebrará como uma árvore. A maldade se quebrará como uma árvore. O útero não se lembrará dele. Os vermes vão se alimentar do homem perverso. Os vermes vão se alimentar do homem perverso. Versículo 21. Ele malevolamente suplica a estéril que não engravida, e não faz o bem à viúva. Ele malevolamente suplica a estéril que não engravida, e não faz o bem à viúva. Versículo 22. Ele também atrai os poderosos com o seu poder. Ele se levanta e nenhum homem tem certeza de sua vida. Então, é aquela questão, e como o Jó está falando aqui, ele está respondendo ao seu amigo, né? Você pode, tem diversas maneiras de você evoluir, você crescer, você ficar rico financeiramente, todas estas coisas. Existem as coisas que você vai fazer pelo bem, existe a riqueza que vem do mal. Ou seja, existem dois tipos de riqueza. Quando Jesus fala assim, né, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o homem rico entrar no reino de Deus, o que Jesus está falando é exatamente sobre as duas riquezas que existem na face da terra. E caso você não saiba quais são essas riquezas, eu vou te esclarecer. Existem duas riquezas. A riqueza construtiva, ou seja, a riqueza criativa. A riqueza criativa, eu vou falar logo da melhor. A riqueza criativa é aquela riqueza que você diz assim, bom, tem para mim e tem para todos os outros. Os outros me ajudaram. Então eu vou manter a escada da riqueza levantada
para que todas aquelas pessoas que me ajudaram também possam enriquecer, também possam crescer. Esta é a riqueza criativa, esta é a riqueza de Deus, esta é a riqueza que Deus dá para você. Por quê? Porque Ele faz para você e faz para todos os outros, não falta para ninguém. E existe a riqueza destrutiva, ou seja, a riqueza competitiva. É aquela riqueza que diz assim, bom, eu fiz tudo isso aqui, eu fiz tudo isso aqui é meu. Então eu vou subir na escada da evolução, do crescimento, da riqueza, mas quando chegar lá em cima, o que eu vou fazer? Eu vou puxar a escada, vou destruir, vou queimar essa escada, vou destruir essa escada para que ninguém possa chegar onde eu cheguei. Esta é a riqueza que não é bem vista por Deus, que é a riqueza destrutiva, é a riqueza competitiva, ou seja, eu estou dizendo assim, ó, tem para mim, eu posso comer, mas aquelas pessoas que me ajudaram, aquelas pessoas que estiveram comigo até hoje, elas são apenas servas, são apenas escravos. Elas não precisam crescer também. Elas não precisam evoluir também. Então esta é a riqueza que não é bem vista por Deus. Ah, é uma hipocrisia isso, aquilo. Não, esta é a realidade. Ah, mas tem um monte de gente. Sim, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Até as pessoas ruins que você possa imaginar, elas fazem o bem. Fazem o bem. É você que não enxerga. Ah, por exemplo, agora tivemos lá a questão das lojas americanas, onde os principais acionistas, os donos da Americana, deram um desfalque aí de bilhões, bilhões e bilhões. Tá certo? Claro que não está certo. Mas essas pessoas ajudaram gente pra caramba. Ajudaram gente pra caramba. Prejudicaram outros, com certeza. Mas isso não compete a mim. Não compete a você julgar. Ruim é aquele que não faz nada, absolutamente nada. Pô, você pode criticar um cara como o Edir Macedo? Claro que pode. Com certeza você pode. Mas a fé daquele homem é uma coisa estupenda. É uma coisa estupenda. Ah, mas ele se alimenta da boa fé das outras pessoas? Sim. Mas ele ajuda pessoas também? Sim. Então é um mal necessário. É um mal necessário que não compete a mim nem a você julgar. Então, na balança da contabilidade universal, não dá para você saber se essa pessoa ajuda mais ou atrapalha mais, ou prejudica mais. Mas que faz o bem, faz. Mas que se alimenta da boa-fé das outras pessoas, também. Mas não cabe a mim ficar julgando nem condenando. Não cabe a mim, não cabe a você. Ele não deve nada para mim, não deve nada para você. Eu nunca fui lá e dei um dízimo, dei uma contribuição sem. Sendo que isso foi imposto, sendo que não foi de boa vontade, sendo que eu não queria, eu não fui obrigado a fazer nada disso. Quando você vai numa igreja, seja lá ela qual for, católica, evangélica, da assembleia, presbiteriana, da congregação, seja lá qual for, e você de coração se quiser ajudar, viu? É um dever seu, é um direito seu, é um problema seu. É um problema seu. Então tudo isso aí é bobagem. Ajude quando puder, sendo de coração, faça a sua parte. O que o outro vai fazer com aquele dinheiro, com aquele valor que você deu, não importa. Não é problema seu, você fez a sua parte. Você deu de coração. Agora, se a outra pessoa vai pegar este valor aí, vai pegar o que você deu para enriquecer, o problema é dela, não é teu. Não é teu, você fez sua parte. Ah, eu não vou ajudar fulano, porque fulano vai usar aquilo ali para beber, para fumar droga, para cheirar droga. Meu, não é problema teu. Não é problema teu. Dê de coração o que a outra pessoa vai fazer com aquilo, é problema dela. Somente dela. Continuando aqui, versículo 22. Ele também atrai os poderosos. Ah, tá, aqui já foi. Ele também atrai os poderosos. Então, o que mais pessoas querem é
se aproximar de quem é poderoso, os poderosos se aproximam dos poderosos e assim vai. Versículo 23, embora lhe seja garantida a segurança onde ele descansa, ainda assim seus olhos estão sobre seus caminhos. Versículo 24, eles são exaltados por pouco tempo, mas se vão e diminuem, não retirados, são retirados do caminho como todos os outros e cortados como as copas das espigas de milho. Então eles são exaltados por pouco tempo. Então os homens perversos são exaltados sim por pouco tempo. Eles têm poder, então o poder atrai o poder, a riqueza atrai a riqueza, o dinheiro atrai o dinheiro, o poder atrai dinheiro e assim vai. Eles são exaltados por pouco tempo, mas se vão e diminuem. São retirados do caminho como todos os outros e cortados como as copas das espigas de milhos. Versículo 25, último versículo aqui do nosso capítulo. E como é bom você poder adquirir sabedoria, você poder fazer essa leitura, uma leitura de sabedoria, de riqueza, de plenitude, de entendimento, porque você percebe que aquela energia, aquele vigor, tudo que é bom começa a entrar no seu coração, na sua mente, na sua cabeça. E é como se você estivesse evoluindo mais e mais. E é como se você, por exemplo, a sua cabeça começa a se expandir, sua mente começa a se expandir, a luz começa a entrar e as trevas começam a sair. Você percebe que você adquire força, energia, você pode fazer tudo, tudo, tudo. Versículo 25, e se isso não for assim, agora quem fará de mim mentiroso e fará meu discurso não valer nada? É a pergunta que Jó está fazendo. Então Jó está dizendo que os perversos, né, ele acha que de repente compensa mais fazer a maldade. E ele, por ter sempre ter sido uma pessoa justa, uma pessoa leal e temente a Deus, ele está pagando um preço que não era dele, que não é dele. Mas é até simples de entender. Deus não vai corrigir aquele. Deus só corrige aquele que ele ama. Porque ele quer que aquele que ele ama prevaleça. Prevaleça. Viva abundantemente, viva a plenitude da vida. Então este é o último versículo, foi o último versículo, né, aqui do nosso capítulo 24. Né? Então quero agradecer muito a você que nos acompanhou, que tem acompanhado o nosso trabalho, tá? Pedir novamente para que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida aqui no nosso trabalho, para que a gente possa melhorar mais e levar mais e mais conteúdo para você e que este conteúdo chegue para muitas pessoas, chegue no coração de muitas pessoas, e se conseguirmos ajudar pelo menos uma pessoa, nosso trabalho aqui já fez todo o sentido. Então, nosso compromisso é novamente amanhã estarmos aqui logo cedinho levando uma palavra de fé, de confiança, de motivação, de muita energia, energia positiva, muita energia para todo mundo, que sua vida seja abençoada, sagrada. Então, meu ótimo dia, ótimo domingo para todos vocês, que Deus abençoe a vida de todos vocês e até amanhã, se Deus assim desejar, se Deus assim quiser. Bom dia a todos.